recuperação desse material, dessa herança greco-romana. Paulo, você fala de teatro amador, que eles eram teatro amador, mas como é que do amador você vira para o profissional? Se eles estão estudando, eles estudam, por que eles não podem ser considerados profissional? Se eles estão fazendo... Porque ele é dentista e ele, nas horas vagas, faz teatro. Ele tem uma profissão, ele tem a vida dele. Mas eu estou falando assim, no contexto de visão, porque tinha uma época que o cara que só fazia isso, ele era visto como um vagabundo, digamos assim, o cara que não fazia nada. Se ele só fizesse isso, ele tinha que fazer teatro e fazer alguma coisa. Mas de quando você está falando? Do ano Mas passado? era nas cruzadas. Não começou a mudar esse pensamento do ator tomar uma importância maior? Não. Eu acho que essa parte de ator que roubava, vagabundo, era nas cruzadas, nas carroças. Não. Que eles fazem. Não. Mas eles tinham mais de uma profissão, é comum eles terem várias coisas. Não, peraí. Quando você fala isso, tem uma profissão, você está falando de quando? Do que você está falando? É assim, porque... Isso é o que a sua mãe te falou. Não, eu estou falando assim, o ator ele tinha ele não podia só fazer isso, porque uma vez era representado uma vez por ano isso, não era? Pois é. Então, surgiu algumas pessoas que começaram a gostar, não queria só a ideia de uma vez por ano, queria direto. E aí... Aonde isso? Na Idade Média, não foi? Não. Não era uma vez por ano que acontecia? Era. E só uma vez por ano e acabou. Não tem outro dia. Ninguém queria fazer outro dia. Ninguém podia querer nada. Né? Próprias, é isso que eu falo. Não. E aí surgiu, sei lá, o teatro nasceu assim, mas... Não. O teatro nasceu na igreja uma vez por ano na Páscoa. Não tem nada acontecendo disso que você está querendo aí. Professor. Hã? Não, então, ele está falando justamente das cruzadas. Eu estou falando o ator que fazia isso, né? Que ele fazia uma vez por ano, esse teatro religioso. Como ele era visto? Como ator ou como... Ator. Como teatro. Dentista. que faz O Anchieta era um ator, um artista? O que ele era, o Anchieta? Era um padre. E que fazia as suas teatrinhas lá. Mas como é que ele é visto? Como um padre. Não era visto como ator. Não. Isso só na Idade Moderna. Isso só na Idade Moderna. Até porque isso tem a ver com o desenvolvimento do pensamento burguês. Né? Essa ideia de profissão, de ofício, é o sapateiro, e o ator passa a ser um desses caras, entendeu? Passa a ser um ofício. Isso é uma ideia moderna. Essa ideia não existia antes também. Né? Okay? Essa ideia de eu presto um serviço e ganho um dinheiro em troca, essa ideia é moderna, é burguesa. Essa ideia também não existia antes. Tudo isso, entendeu? Tudo isso tem a ver com o mundo novo. Fala. Ele estava falando a respeito do profissional, do teatro virar profissional. Eu queria saber quando que o teatro virou profissional. Foi quando eles começaram a cobrar a entrada? E foi naquela época do elisabetano, né? Isso. Então ali o teatro já era profissional. Exato. Era isso. Tá com medo de esquecer a pergunta. Passa a ser privado para levantar fundos, na verdade, né? Até a Idade Média, até a Idade Média, o teatro é um serviço público. A partir do Renascimento, a partir do capitalismo, a partir da burguesia, o teatro passa a ser um serviço privado. Eu construo um teatro, produzo um espetáculo e vendo entradas. Isso é uma ideia moderna, uma ideia do capitalismo. O teatro passa a ser um produto, a arte passa a ser um produto que eu vendo. Até aqui, o teatro era fornecido por uma instituição pública, ou pela igreja, ou pelo governo de Atenas, ou pelo governo, ou pelo imperador romano. O
teatro era um bem público. Agora que o teatro vai passar a ser um serviço privado vendável, bem. Pergunta meio dentro, mas fora. Hoje, atualmente, o teatro, eu acho que ele é um meio muito segmentado. Ele não é uma coisa popular, na minha opinião. É uma coisa para poucas pessoas gostam, as pessoas vão, são poucas salas, tirando São Paulo, que é a grande praça. Isso, historicamente, sempre foi assim? Ou em algum momento ele foi um grande espetáculo como no Coliseu, por exemplo? Existe um momento que ele foi na Europa. Acho que do teatro eles O principal entretenimento. Na Europa, até o século XIX, o teatro era extremamente popular. No sentido de ser a única forma, né? Não tinha televisão, não tinha cinema, não tinha nada disso. Então o teatro era um canal importante de comunicação, de troca e tal. E eu tinha vários níveis. Eu tinha o teatro elitista, tinha o teatro do rei, tinha o teatro popular, da alta burguesia, tinha o teatro de feira, né? Eu tinha teatro em todas as camadas sociais. Na Grécia ele não era bem popular? Então assim, é uma análise muito mais assim, ele perdeu o espaço para os meios da Revolução Industrial. Assim. Exatamente. O teatro pós-cinema, televisão, rádio, televisão. Ele não está perdendo a internet, uma coisa meio assim. Aí ele se tornou uma coisa meio ultrapassada, né, da massa, etc. Só sobrou um teatro mais cultural, né, de alta cultura, como as bibliotecas e como os museus e como isso virou. Tá. Retomando, então a gente vai ter na Itália o teatro humanista, amador, professores, alunos, estudantes, fazendo esse teatro, né, nas horas vagas, nos fins de semana. E vai se desenvolver uma forma popular de arte chamada comédia erudita. Deixa o professor falar. Fala. Ele falou comédia erudita. Não, erudita é essa que eu falei. Erudita é o teatro humanista. Erudita, academia, universitários. O que vem agora é a comédia popular, a comédia velada. Tá? Você fala aí. O professor me falou que comédia de arte no final das cruzadas. Por conta, tipo, vamos fazer um negócio aqui para roubar o povo, a gente faz uma apresentação ali, usa máscara e pá, rouba os caras e vai embora. Vê teatro de carroça, entendeu? Meio circo, um negócio meio assim. Meio cigano. E ele era o cara mais foda que eu conheço em comédia dell'arte, cara. Talvez as raízes da arte foram de pontos tipo, diferentes. Tipo, tem vários personagens da comédia dell'arte que são de pontos distintos de um grande. Pode ser, as raízes, mas a comédia dell'arte mesmo oficialmente, ela surge em 1550, por aí. As primeiras companhias com esse perfil, que fazem isso, cristalizou uma forma. Isso é por volta de 1550. Mas é claro que isso vem vindo. Isso vem vindo. Deve, sei lá, uns 100 anos, 200 anos que está desenvolvendo, acontecendo. Então acho que foi meio que isso que ele confundiu. Você viu que ele confundiu logo depois do Frank Credits, que ele entrou nessa parte como um ator profissional. Acho que foi isso. A comédia dell'arte pode ser considerada como o primeiro lugar de formação do ator, né? Nesse sentido, um ator não amador, né? No sentido de técnica, de aprendizado, de ter o certo e o errado, né? De se formar para reproduzir uma forma consagrada, né? Isso é quando ela é a primeira